Na verdade, pensando assim, eu acho que a imagem é um conceito fundamental para a gente pensar a poesia, né? Particularmente a poesia, mas também as outras artes, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode dizer que a imagem talvez seja o grande ponto de contato ou aquilo que revela o ponto de contato fundamental da poesia com as outras artes, né? Então, eu acho que isso por isso ela acaba sendo um conceito decisivo, né? E em alguma medida também a gente pode pensar que a imagem é aquilo que, quando a gente dá devida ênfase a ela, né, quando a gente está olhando para um poema, quando está olhando para uma obra poética, isso que nós chamamos de imagem, né, e que vai ter múltiplas definições, eu acho que isso é fundamental também, preservar essa multiplicidade de definições da imagem, depois eu posso tocar um pouco nisso também na nossa conversa. Preservar, dar devida ênfase à imagem é também perceber que dentro desse corpo de linguagem, né, que é o texto, existe toda uma outra dimensão semiótica, a gente pode dizer, ou seja, a dimensão sígnica, que está presente ali e que instabiliza um tanto esse aspecto linguístico, né? Ou seja, ou esse aspecto a gente poderia dizer discursivo, né? Então, a imagem, a gente pode dizer também, em alguma medida, é aquilo que no poema revela o aspecto não discursivo do poema, ou é a própria dimensão não discursiva do poema, né? Então, a imagem, quando eu estou falando imagem também, é sempre, a gente tende a unificar esse termo, né? Ou seja, singularizar ele como se fosse a imagem, quando na verdade num poema a gente tem, por um lado, uma sequência de imagens, um conjunto de imagens, né? Não sei nem se seria uma sequência, porque na verdade quando a gente fala em sequência, nos dá a impressão de que é uma sequência linear, né? Ou seja, uma imagem depois da outra, quando não é exatamente isso que ocorre, né? Se a gente pensar que as imagens persistem, né? E eu acho que isso aí, em alguma medida, a própria dinâmica do cinema, o que ela faz é só tornar mais claro, tornar mais evidente algo que é um procedimento já preexistente ao cinema, né? Ou seja, a persistência das imagens, né? Que é fundamental, ou seja, a gente só consegue ver o movimento no cinema por uma ilusão, ou seja, é a persistência de cada imagem, né? Dentro da nossa retina, da memória da nossa retina, a gente pode dizer, né? Nossas retinas estão fatigadas, para lembrar o Drummond, né? Dentro dessa memória das retinas que faz com que a gente tenha essa ilusão de movimento, né? Mas isso existe em toda a dimensão da imagem, né? Ou seja, quando a gente está diante de um poema, a gente tem um conjunto de imagens persistentes, algumas mais persistentes que as outras, que abalam umas às outras ali também, que transformam umas às outras, que modificam, alteram o sentido umas das outras, né? Ou seja, não é um processo propriamente linear, é um processo de coexistência e conflito simultâneo, muitas vezes, né? Então, quando a gente faz isso, a gente desmonta o aspecto discursivo, né, que costuma ser linear, né? Eu me lembro sempre do Jorge Luis Borges, né, um grande escritor argentino, falando, né, que o grande problema da linguagem é que o nosso pensamento não necessariamente é linear, né? A gente costuma ter as percepções, as sensações, mesmo os raciocínios, eles não são lineares, mas a linguagem é desgraçadamente linear. Ou seja, a linguagem nos força a linearizar processos que não são lineares. A gente pode dizer que o poema faz um pouco o contrário, né? Ou seja, o poema, por uma série de procedimentos, né? E eu acho que o poema, essa é a graça do poema, né? Ou seja, a gente pegar e comparar o poema com a prosa, né? Ou seja, mesmo o poema em prosa, ele já abala a prosa, também esse funcionamento discursivo da prosa. O que ele faz é abalar isso, é quase voltar para um processo anterior, ou seja, voltar para aquele processo com o qual nós pensamos, por meio do qual nós pensamos, né? E a gente, claro, pode voltar para as definições iniciais de pensamento, pensar no Aristóteles dizendo que nós pensamos por imagens, né? Ou mais exatamente, como ele vai dizer, né? Mas para mim essa diferença não importa muito, ou importa teoricamente, né, a gente pode dizer, mas não importa como distinção. Ele vai dizer que nós pensamos por fantasmatas, né? Fantasmata, né? Ou fantasmas. É pensar por imagens, né? É pensar por imagens. Então, é quase como se o poema nos desse a possibilidade de voltar para esse ponto do pensamento, né? E aí, não por acaso, a meu ver, né, os grandes pensadores da modernidade, né, ou seja, e quando eu falo dos grandes pensadores da modernidade, estou pensando nos dois sentidos de pensadores da modernidade, aqueles pensadores que são modernos, mas também que pensaram a modernidade como tal, né? A gente pode dizer que eles fizeram uma espécie de recuo às origens do pensamento, na medida em que eles colocaram a devida ênfase no papel das imagens,
né, no papel das imagens. E aí a gente pode pensar, sei lá, um autor que para mim é fundamental, que é Walter Benjamin, né, ou seja, o Benjamin, né, se a gente quer, eu prefiro chamar, eu digo sempre para os alunos, né, eu prefiro chamar de Benjamin em português, porque é quase um amigo, né, ou seja, tem essa proximidade para a gente poder pensar com ele, me ensinou tanto que é quase como se eu dialogasse o tempo todo com ele, né. O Walter Benjamin vai ser um teórico decisivo da imagem, né? Vai ser alguém que vai perceber... Por quê? Porque vai ser alguém que vai perceber o caráter profundamente imagético, ou seja, fantasmático, fantasmagórico, da modernidade, ou seja, desse novo quadro histórico, social, político, com que ele está se defrontando, né? E um novo quadro histórico, social e político, que assim se configura, também por conta da presença dos novos meios, ou seja, das novas tecnologias. Ou seja, isso vai mudar também a percepção da imagem, né? Ou seja, ele tem um processo aí de reflexão sobre a modernidade, sobretudo a partir de uma localidade determinada, que é Paris, né? Ou seja, Paris do século XIX, ali que ele está estudando, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no trabalho dele fundamental sobre Baudelaire, né? Que começa na forma de ensaios determinados, né? A gente sabe que tem toda uma trajetória complexa aí, ou seja, ele realiza um primeiro ensaio, né, fora inúmeras anotações, etc., mas realiza um primeiro ensaio que é rejeitado, né, pelo Adorno, e depois vai fazer outra versão desse ensaio, mas na verdade tem um pano de fundo muito maior aí, que é o trabalho chamado trabalho das passagens, né, ou seja, ou a gente poderia traduzir, né, ou retraduzir, como o trabalho das galerias também, porque é disso que se trata, né, ou seja, das galerias comerciais de Paris, né, ou seja, a leitura que ele vai fazer, ou seja, ele lê Paris a partir dessas duas questões fundamentais que, na verdade, se cruzam, acaba sendo a mesma. Ou seja, por um lado, Baudelaire, a grande experiência poética do Baudelaire, né, o grande poeta que inaugura a modernidade poética, né, a gente pode dizer, ou pelo menos uma das versões da modernidade poética, e, por outro lado, essa grande transformação oferecida pelo mundo das mercadorias, dando-se a ver como tal, né, ou seja, são processos paralelos, mas são processos que se cruzam o tempo todo. Ele vai perceber, vai ler a poesia do Baudelaire a partir disso, ou seja, no fundo, a partir da autoexposição, né, que é alta exposição também, das mercadorias como imagens, né, que vão alterar decisivamente o modo como nós vemos o mundo, né, ou seja, a gente pode dizer que a relação que nós temos com as coisas a partir desse momento que é a modernidade, e que é um processo muito mais complexo, a gente pode ver isso também um pouco, pode ver depois, né? Ou seja, um processo muito mais complexo, começa muito antes, mas tem um momento decisivo ali dessa modernidade parisiense, né? De que o Baudelaire vai ser o grande poeta, em que a relação que nós passamos a estabelecer com as coisas é uma relação imagética.